necessidade de garantia. Aqui, de maneira geral, a gente vê, novamente, para o lado esquerdo aqui o gráfico, que quando a gente olha o score de crédito, que é uma projeção de risco para o futuro de inadimplência, o score está caindo. Ou seja, na projeção da modelagem que a gente faz de estatística para uma inadimplência futura, a gente tem um maior risco do que no passado. Ou seja, se a nossa inadimplência estava aumentando até o último recorte que foi feito, até o final do ano passado, e o nosso score atual está diminuindo, significa que a gente projeta uma inadimplência maior para os próximos meses. Porque ainda não se confirmou essa inadimplência dos próximos meses, mas a gente vê que o produtor está com a dívida maior em aberto. Podemos Tá? dizer, então, deixa eu te aproveitar e fazer uma pergunta aqui, Diego, sobre isso. A gente estava falando aqui do dia D, né, que é 30/4 agora. Vocês acreditam, né, de forma geral, né? Lógico que isso tem região por região, segmento por segmento, às vezes a pecuária é uma situação, a agricultura é outra, dentro da agricultura você tem culturas diferentes, situações diferentes, mas de uma forma geral, você vê que hoje, diante desse cenário, então a perspectiva é que boa parte das situações, né, das empresas, de forma geral, vão enfrentar uma situação pior que o ano passado no 30/4. Sim, estatisticamente a projeção é essa. Por quê? É claro que dentro dos fatores que a gente precisa para projetar, são vários elementos. Esse elemento que a gente está trazendo aqui é muito focado na dívida no perfil de risco atual do produtor. Então, ele tem mais dívidas a pagar, ele tem mais dívidas vencidas do que se eu comparo as últimas janelas de análise de inadimplência. Ou seja, se antes, em que ele tinha menos, né, proporcionalmente menos dívida a pagar e vencida, ele já gerou essa inadimplência. Agora que eu tenho ainda maior esse perfil de risco, a nossa perspectiva é que aumente a inadimplência. Não é muito, né? Claro que a gente vai ver aqui, ó, nessa pequena queda que vocês têm, podem ver aqui, ó, final de 24, 25, aí metade de 25, final de 25, tem uma quedinha aqui, principalmente aqui, acho que ela é mais nítida, ó, né? Então, esses itens de arrendatários, o total geral aqui que também cai, o grande produtor que também cai, significa que eu estou percebendo que estes produtores nessas classificações, nessas categorias, estão com um perfil de risco pior do que o histórico. Então, eu projeto que ele não está num caminho de recuperação. Contudo, essa é uma variável. A outra é, será que essa safra vai entregar um resultado de produtividade, de comercialização, que faça com que a margem dele consiga recuperar o fôlego? Aí seria uma outra projeção que a gente vai mostrar aqui também para frente, que dá para cruzar. Mas não é essa perspectiva também. Então, do ponto de vista de rentabilidade, a gente projeta linear. Do ponto de vista de alavancagem e acumulação de dívida, a gente projeta uma queda, um perfil de risco maior, né? Uma queda do potencial positivo. Então, a gente tem uma perspectiva de aumento de inadimplência para os próximos meses. Tá? E aí, como o agro é muito sazonal, pode ser que numa próxima janela de safra isso se inverta ou até agrave, dependendo do cenário futuro. Eu acho que aqui, só para complementar, né? Acho que de maneira prática, aqui a gente ainda olha para um cenário em que o produtor, acho que o termo alavancagem, né? Ele ainda está com aquele arrendamento que ele adicionou recentemente, talvez não tenha se desfeito dele, né? Ou ele comprou uma nova área, né? Ou ele investiu num outro maquinário, ou investiu até em coisas que a gente vê o grande produtor. O grande produtor, às vezes, em algumas regiões, comprou avião, né? Ele comprou outros bens que colaboraram para essa alavancagem de maneira geral, e ainda tem ouvido um pouco desses discursos, desses debates, e talvez não tenha se desfeito de alguma maneira dessas aquisições adicionais. Então, acho que ainda isso pode trazer uma representatividade para baixo, né, dessa modelagem que a gente está trazendo aqui. E o próprio custeio também, tá? Porque quando a gente olha da dívida somada, ele soma
todos os investimentos em alavancagem, mas também o custeio. Então, como o acúmulo de dívida dele é maior do que o histórico, a gente tem essa projeção de aumento da inadimplência. Bom, Por isso que o Diego também trouxe um ponto, a gente sempre traz esse ponto, né? Porque o grande produtor, ou o produtor que produziu bem em sacas por hectare, ele começou a aparecer para o crédito, né? Talvez ele não ia buscar um crédito como ele começou a aparecer agora. Ele aparece, às vezes, em algumas instituições financeiras, cooperativas de crédito, como uma pessoa até mais nova de histórico nessa relação. E a gente vai ver que esse aumento dessa característica também, a gente vai sentir o aumento dessa característica. Quem não era tomador de crédito ou de uma parcela dele começa a aparecer como um novo tomador. e aí, às vezes aceitando até juros mais altos, como a gente vê, por exemplo, o crescimento muito alto de CPR, né? E a gente sabe que no banco o CPR é mais oneroso do que o custeio tradicional do Plano Safra, onde muitas vezes o produtor arrumava essa liquidez, né? Bom, mas vamos seguir, que queria passar aqui para a gente depois abrir as discussões, enfim, as trocas. Aqui a gente tem uma visão de RJ, né? Então, quando a gente fecha o ano passado, RJ em produtor pessoa física, que tem um movimento ali desde 2021 que o produtor pessoa física poderia abrir RJ, a gente vê que o crescimento foi acentuado, né? Quase 80%, 70% ali de crescimento. Então, não mostra uma estagnação em relação ao produtor que já caiu, né, caiu na real, não vai buscar a RJ como uma situação comum, né, tem que ser o último dos últimos casos, mas não, a gente vê que ainda continua tendo um movimento de usar a RJ no produtor pessoa física para se livrar enfim, da dívida, né, congelar as dívidas, enfim. No produtor pessoa jurídica quase dobrou, né, a busca por RJs, e nas empresas relacionadas ao agro, né, que aí inclui distribuidores, revendas, uma série de empresas de diversos setores, também tivemos um crescimento, né, no último ano. A gente vê aqui que, se olhar quarter a quarter, por conta da sazonalidade, né, vamos tentar tirar efeitos de onda, né? O mesmo quarter, a gente teve crescimento de 30% na pessoa física, 40% na pessoa jurídica, e a empresa lateralizou. Então, a gente percebe que, eventualmente, as empresas, nesse recorte, eles deram uma lateralizada no mesmo quarter, mas olhando o quarter anterior ali, foi um pico, né? Então, acho que muita empresa também ali antecipou, foi na RJ, né? E já saiu ali né, daquele sofrimento né, de conseguir manter as dívidas, os credores, né, e saiu praticamente congelando ali para tentar se recuperar. Aqui a gente fez um recorte específico do Rio Grande do Sul, tá? Não é o foco do nosso material aqui, mas assim, a gente tem feito justamente para entender se o efeito climático é o que está mudando o jogo. Então, nós fizemos um recorte do Rio Grande do Sul, fizemos um recorte do MT, né? Mas o Rio Grande do Sul ele não tem uma característica totalmente outlier, assim, ele segue a média nacional, tá? Então, independente dos eventos climáticos, isso tanto em RJ como em inadimplência, né? Em RJ cresceu, mas cresceu no mesmo proporção que a média nacional. E a gente percebe que, né, em produtores na RJ, Mato Grosso ainda lidera com Goiás, né? Então, uma região que, apesar de ter menos produtores de maneira absoluta, né, porque são produtores de área grande, são as regiões que têm maior quantidade de produtores que pedem RJ. Então, percentualmente, é disparado, né, porque você tem menos produtores, mas tem mais produtores menos produtores territorialmente, mas mais produtores que pedem RJ. Então, realmente tem um movimento regional, né, que tem fomentado RJs nas características que tem acontecido ali no Centro-Sul, no Cerrado. E as empresas, né, até pela quantidade de empresas que tem em São Paulo e Paraná, tem acontecido mais nesses estados, né, ou pelas sedes que elas atuam, apesar de atuar em diversas regiões, diversos estados, elas estão mais sediadas nesses estados. E aqui as principais atividades, né, então soja disparado,
na produção agrícola que pedem RJ, e indústrias e comércio atacadistas que trabalham com agro, que são os que, né, acabam assumindo o risco do produtor, né? O produtor não paga e essas empresas têm o risco de crédito associado às suas atividades e acabam também sendo impactadas por esse movimento da inadimplência. E aqui, mais uma vez, tá, o recorte. A gente tem feito grandes recortes de tentar trazer avaliação de risco na prática, né? Então, novamente, produtores que não têm propriedade vinculadas, né, ao seu registro, são os que têm mais quantidade de RJs e os grandes proprietários. Então, novamente, proporcionalmente, grandes proprietários são a minoria, né, territorialmente, só que são a grande maioria na hora de abrir uma RJ. Então, eles têm um percentual de abertura de RJ em grande proprietário e produtores que são 100% arrendatários muito alta. E aqui tem um estudo que a gente fez baseado em todo o mapeamento de áreas agrícolas que a gente tem de todos os produtores e todo o território nacional, com o cultivo que é aplicado, com os preços de mercado, custos de produção e as receitas, né, da comercialização dos produtos, das commodities, a gente faz uma projeção de faturamento e de margem do produtor. Todas as linhas, tá, da projeção, receita, custo, taxas, impostos, mas a gente chega numa visão geral da última linha do produtor, né? E aqui é uma inteligência que a gente fez com o território nacional, com todas as culturas, tá? Olhando neste efeito, o que a gente tem aqui de principais insights? 2020, 2021 foi um ano de boa produtividade, né, ou produtividade regular, de maneira geral, no Brasil, com um bom diferencial entre preço de commodity e custo, né? Então tinha uma margem, né, de trabalho muito boa, produtor, e com baixa taxa de juros, né? Essa era a realidade desse ano. Então tinha um boom de commodities que rentabilizava bem a comercialização, baixa taxa. O que isso significa? Nesse momento, o mercado viveu com produtores que tivessem a linha verde, uma área 100% própria e 100% capitalizado com, né, a grana no bolso e comprando seus insumos sem depender do financiamento total, ele beirou 50% da margem de lucro, né? Então, ele colocava um real no negócio, tirava R$ 1,50, né? Então, ele conseguia rentabilizar muito bem a sua atividade. O produtor que tinha alguma operação de financiamento ou financiava 100% das suas atividades, ele conseguia ter uma margem muito próxima, tá? Que ali é só um diferencial de juros, mais taxas, né? Mais alguns impactos em relação à não capitalização, e ele trabalhava ali perto de 40%, 43% de margem de lucro. Também era muito bom trabalhar com áreas arrendadas, 100% arrendadas, e áreas arrendadas com financiamento. Então, a gente tira ali 20% a 27% de lucro também. O que esse mercado mostrou para a gente? E aí, muitos produtores, é claro que tem um misto disso, né? Poxa, na média ali, somando todas as áreas, vai dar um 30%, 40% de lucro. O que esse mercado proporcionou para o produtor? Capital na mão, né? Naquele momento, e o apetite a investir. Ele percebia que naquele momento, se ele tivesse o dobro diário, o triplo diário, ele conseguiria fazer 2, 3 vezes o resultado, né, de lucratividade que ele tinha, de rentabilidade que ele tinha, e iria crescer. Isso, né, foi verdadeiro em 2021 e 21, 22. O grande problema foi o impacto de 22 e 23, porque caiu bastante a produtividade em algumas regiões, e aqui, como é uma média nacional, você vai ter alguns que puxam para cima, alguns que puxam para baixo, mas na média a gente tem uma queda de produtividade, tem uma queda do diferencial do preço da venda pelos custos de insumo e tem um impacto da taxa de juros. O que aconteceu aqui nessa tempestade perfeita? Aquele produtor que se aventurou a arrendar ou mantinha arrendamento, não capitalizou, não gerou patrimônio, ele despencou de uma margem que vinha de 20% a 10%, para menos 10%, menos 12%, porque ele tinha que
fazer o custeio do arrendamento, tinha que pagar a taxa de juros crescente ali alta, e ele não tinha margem naquilo que ele produzia pelo custo da produção dele. Então, no final, ele ficou devendo. Ele realmente ficou devendo. E, claro, os produtores, eles mesclam entre essas situações. O problema foi aquele produtor que acelerou demais. Aquele produtor que acelerou demais bateu ali no muro, porque foi o ano 22, 23 que mostrou uma realidade diferente do que estava vindo ali nos anos anteriores. 23, 24, a gente teve uma leve recuperação, principalmente com uma melhoria de produtividade, né, em relação ao ano anterior, mas ainda não suficiente. E no ano seguinte, né, 24, 25, fechado já, a gente começou a beirar, né, para esse produtor no pior cenário, né, arrendatário e financiando, beirando uma margem zero ali, mas não conseguiu, ainda não está empatando para que ele consiga arcar com seus custos. E olha que aqui não tem efeito de investimento, é 100% custo operacional, margem operacional. O que isso significa? A gente tem uma projeção já desse estudo feito para esse efeito de 25, 26, que é uma lateralização. No cenário pior, né, de arrendamento e financiamento, nós não recuperamos ainda uma margem de equilíbrio. Ainda fica uma margem deficitária. Então, mais uma vez, esse produtor que está, né, prorrogando essas dívidas, acompanhando o mercado e tentando obter um alívio, né, uma recuperação, não vai ser em 25, 26 que essa recuperação vai vir de maneira plena. Tá? Então, mais uma vez, tem uma necessidade de comportar essas dívidas, de comportar essa atividade para que ele não saia da atividade, né? Então, a gente sabe que teve muitos ali que largaram a toalha, estão saindo, estão na RJ, enfim, mas tem uma parcela de produtores que estão tentando recuperar ali e manter. Não vai ser nesse ano que a gente projeta essa recuperação plena, tá? Então, isso mais uma vez traz aquele nosso cenário de inadimplência que a gente falou lá, talvez uma projeção de inadimplência um pouco maior para essa próxima janela. Aqui tem uma visão, um recorte específico para arrendamentos, tá? E aqui, muito baseado não só na taxa que a gente já apresentou lá no passado, mas com casos de clientes reais, tá? A gente tem um trabalho muito forte com clientes que querem melhorar a inteligência de risco, né, da base de clientes, e a gente faz esses trabalhos com a carteira de crédito dos clientes. Então, olhando a carteira de crédito desses clientes, grandes bancos, grandes indústrias e revendas, a gente tem o olhar o seguinte: dentro dessa carteira, né, os produtores que têm imóvel próprio e não indicam grandes taxas de área arrendada, né, se tiver uma área arrendada pequena, não relevante frente à área total, a inadimplência dele é menos da metade do que os produtores, por exemplo, que tem aqui nessa penúltima linha, os produtores que têm maior taxa de arrendamento, ou maior área de arrendamento, ou 100% arrendado. Então, a gente percebe que o perfil de risco do arrendamento hoje, ele ultrapassa muito a média geral da carteira de crédito dos financiadores. Então, tem muita banco, cooperativa ou políticas de crédito em geral do mercado que estão limitando, né, a área, né, de produção do produtor financiado para aqueles que têm um arrendamento proporcionalmente maior do que as áreas próprias que ele possui. Aqui é para vocês entenderem um pouco de como a gente faz algumas dessas medições, tá? De risco. Primeiro que a gente desenvolve inteligência focada em produtores rurais, né? Em donos de imóveis, financiadores que tomam crédito, que financiam insumos. A gente olha sempre 18 meses, ou às vezes, dependendo da atividade, se for um investimento um pouco mais de 18, se for um ciclo muito curto de cultura, às vezes 12 meses, mas em geral, na média, 18 meses. E por isso a gente consegue identificar melhor
os riscos de inadimplência de uma carteira, né, na hora que vai fazer a concessão ou na hora que está monitorando ali o recebimento. Aqui tem um pouco dessa visão, né, de separar o que é produtor rural, dele tomar crédito como produtor, do que ele tomar como um ser humano normal, né, na pessoa física dele, né, no consumo geral. E essa separação das dívidas da pessoa física com a pessoa produtor rural. E aqui que é muito interessante, tá? A gente só acredita nessa medida de fato de olhar a inadimplência projetada se a gente coloca as seguintes características. Então, todas elas estão consideradas nas informações que eu passei. Dívidas focadas no segmento agro. Tem muito produtor que é inadimplente esqueceu de pagar a conta X, Y, do celular. Se você mistura isso, você não consegue identificar bem o risco do produtor. É considerado nos nossos modelos, mas com os pesos adequados. Então, as dívidas com o setor rural é muito mais importante. Quando você olha o relatório de crédito, por exemplo, ele está totalmente poluído, com outras informações, você perde o foco, que é olhar onde realmente cria o risco econômico para ele. Outro aspecto importantíssimo, as relações econômicas desse produtor, seja grupo familiar, grupo econômico, grupo societário, empresas. As nossas análises, aqui eu vou até mostrar um exemplo seguinte, considera o risco de contágio. Então, muitas vezes você tem um grupo familiar, um produtor que já está, né, com dívidas, com uma situação mais agravada, aí você, né, tem uma outra pessoa que você não está conseguindo enxergar ali aquele vínculo, aquela relação, mas ela vai tomar crédito ali, né, ocultando essas informações desses relacionamentos, desses vínculos. Então, isso é bastante importante. A gente faz os cruzamentos de que quem possui esses imóveis, quem possui sociedades, quem toma crédito, né, em operações e propostas de crédito conjuntas, já cria uma análise materializada entre eles. E o que eu acho que eu vou pular aqui só para ficar mais objetivo, né, dados climáticos. Então, hoje, o nosso histórico climático, né, de produtividade, de chuva, de seca, de geada, dos últimos anos e a projeção do próximo ano contam para a pontuação de risco de crédito. Se a gente não fizer isso, a gente está tirando dos dados, das variáveis mais relevantes dessa consideração nessa análise. Tá? Aqui tem um pouco daquela visão que eu falei, né? Então, eu estou analisando um produtor. Primeira coisa que a gente faz aqui numa análise do crédito, análise da inadimplência projetada, ele tem grupos econômicos, ele trabalhou com grupo familiar, ele tem relações societárias. Se tiver, traz essas informações e verifica, né, o perfil de risco, a dívida, capacidade de pagamento, inadimplência de todos eles. Tá? Então, isso é bastante importante. Pode falar, Loyola, por favor. Não, eu só queria pedir para você conseguir acelerar um pouquinho, porque já são Perfeito. praticamente 7 horas, para a gente Não, poder conversar com o pessoal. fechado. Eu vou passar só um último ponto aqui, Eles que vão eu ter esse acho. material, tá? Depois eles vão ter esse material aí, tá? Não, perfeito, assim, acho que a gente acabou aqui extrapolando tanto, mas fica tranquilo. Acho que o último ponto que eu queria passar aqui é esse. Quando a gente olha a população inadimplente ou a população que pede RJ, a gente tem uma sinalização através dessas análises 36 meses antes, tá? O que isso significa? É bastante raro que um produtor venha a ter uma situação de default completo no mercado ou de RJ, que essa percepção de risco e essa caracterização do risco não aconteceu pelo menos 12 meses antes. A gente percebe por esse declínio aqui, essa é uma pontuação, é claro, então o produtor vinha caindo, caindo, caindo ali no risco. Então ele percebe ali nas duas análises, né, que isso vem caindo ao longo do tempo antecipadamente e só depois gera uma preocupação sendo concretizada com o default e com o RJ. Mas era só esse último ponto, Loyola. Até podemos aqui na apresentação encerrada e abrir para os debates, né? Alguma dúvida que o pessoal tenha.
Tá. Bom, primeiro, obrigado aí pelas informações, muito boas, né? Lembrando, pessoal, que essa apresentação já está lá disponível no grupo, tá? A única coisa que eu queria trazer aqui para reflexão é que, assim, ó, até então, muitas empresas e revendas, elas, como eu falei, né, antes desse aumento do risco climático, elas faziam uma análise mais realmente só do crédito, né, para venda ali. Quanto que eu posso vender para o João, para a Maria, de insumos? E não se considerava, como você falou aí, algumas questões, por exemplo, desse descolamento, não tinha tanta essa questão de RJ. Então, assim, o que eu me trago aqui de insight é que a gente tem que, talvez, como hoje a questão da inadimplência virou um departamento muito importante, se não mais importante nos últimos tempos dentro de uma empresa, principalmente de uma revenda, eu acho que cada vez mais a gente tem que profissionalizar esse setor e começar a tomar decisões mais estratégicas quando a gente for falar de carteira. Por exemplo, eu tenho um segmento que a gente faz lá nos meus clientes, que é esse cliente estratégico e cliente padrão. E o cliente estratégico é aquele cara, obviamente, que tem potencial, tem crédito, mas muitas vezes a minha pergunta é: o que é ter crédito? É só avaliar o score dele? Não. Muitas vezes ter crédito é entender assim, qual é o nível de maturidade e gestão que esse cara tem do negócio dele. Como que ele vem se comportando do ponto de vista de alavancagem de compra de novas fazendas, novas áreas, novos equipamentos. Ele está dando um passo maior que a perna. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a trazer uma visão para os vendedores, tá? Para não só prestar atenção na venda, e sim prestar atenção na condução do negócio para o seu cliente. Como é que isso está sendo feito? Que aí é o alerta para você amanhã lá na frente começar a buscar, por exemplo, questões de risco, né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto, que eu até comentei com vocês, né? Hoje já tem empresas que estão buscando, nas suas recomendações técnicas para os seus clientes, levar o cliente a refletir se ele realmente está colocando boas práticas no solo, através de boas práticas como agricultura regenerativa ou outras boas práticas, para tornar a produção dele mais resiliente a adversidades climáticas. Porque a gente sabe que hoje existem algumas tecnologias, seja de cultivar, seja de nutrição, seja de manejo, para você deixar aquela lavoura, né, trabalhar aquela lavoura para, com o tempo, ficar mais, entre aspas, resiliente, né, a problemas climáticos. O que eu quero dizer assim, quando você tem uma lavoura bem cuidada, manejada, ela vai ter um impacto da seca? Vai, mas ela vai ter menos que uma lavoura que está sem nenhum preparo, né? Ou não tem algum tipo de efeito ali para contornar essa situação. Então, esse é o ponto que eu acho que as revendas talvez tenham que começar a virar um pouco o canhão ali e tentar entender assim, como que eu posso ajudar o meu cliente a mitigar esse risco climático através da agricultura, através da agronomia, através de boas práticas. Porque isso ajuda ele e, obviamente, impacta em você, porque você vai estar mais, né, ajudando ele a impactar menos num problema eventual que pode acontecer, ele vai ter menos impacto, ele vai valorizar quem ajudou ele a ter esse menos impacto. Então, é uma coisa que eu tenho percebido que algumas empresas aí estão tentando trazer uma consciência maior, porque se a gente não cuidar do nosso cliente, a gente vai vender para quem daqui a 10 anos, né? Como é que a gente vai perpetuar o negócio da revenda se eu amanhã cada vez mais não tiver bons clientes, né? Ou os clientes acabarem mudando de atividade por conta justamente do que a gente está vendo acontecer. E muitas vezes a gente não está preocupado com isso, né? De certa forma. Então, eu queria agora ouvir aí as pessoas que ainda ficaram mais um pouquinho aí, o que eles acharam, né, daqui do bate-papo e qual que é a contribuição que vocês acham aí, qual que é a visão de vocês para essa safra e para as próximas, né, quando a gente fala de risco climático versus rentabilidade do negócio de vocês. Boa noite, Loyola, todo mundo aí. Loyola, acho que é isso aí que você falou, a turma. Acho que o problema não é nem só o risco, né? Mas é o cara tira o pé de um investimento que às vezes não poderia tirar, né? Então ele é arrendatário de uma área nova muito fraca, ele tira o pé do adubo onde não poderia, né? Acho que é muito isso, é alocar onde as coisas, tirar de onde pode e colocar onde precisa colocar, né? É o principal aqui. Tudo bem que a gente é privilegiado pela altitude, né? Estamos aqui em Cristalina, Bruno, Santos, Diego aí também. Então, altitude de
900 para 1.100, né? Altitude ajuda bastante. Mas acho que é isso. Tem irrigação ainda? Tem bastante pivô na região? É o que mais tem. O município mais irrigado no Brasil. É... Perdeu para a Bahia. Tá perdendo para a Bahia. Tá. Então é o segundo município maior. Eu nunca vi tem tanto pivô aí. O município é grande também, né? Grande, né? Extenso. Mas acho que é um pouco dessa provocação que a gente precisa fazer. Obviamente que aqui a gente não está sentado na cadeira de vocês, tomando decisões estratégicas para o negócio de vocês, né? Mas é mais para a gente se provocar aqui, nós olhando por esse ângulo de visão, de dados, né? De acumular tudo isso, criar metodologia, desenvolver e tentar trazer para o mercado essas visões elaboradas, vamos dizer assim, né? Porque às vezes os dados estão descentralizados. Vocês têm as informações, cada um dentro do seu negócio, e às vezes a gente olha muito para o nosso negócio, né? Vamos falar da inadimplência aqui. A gente às vezes considera uma análise para dentro da nossa base e fala assim, não, a minha inadimplência é muito baixa, né? É muito pequena, mas às vezes eu tô só com um fiel, né? Eu tô só com cliente fiel. Eu não tô vendo lá fora, ele tá por enquanto tá priorizando me pagar as contas dele comigo. Pode ser que numa eventual próxima onda ele também não vai me priorizar, né? Esse tipo de análise que a gente traz aqui nesse contexto e que as soluções que a gente desenvolve têm capacidade também de ajudá-los é justamente nessa visão de fora. Como é que ele tá por aí como um todo, né? Porque você tem produtor que está no Rio Grande do Sul, mas ele também tem fazenda no Tocantins, né? Ele tem fazenda no Mato Grosso, ele tem outras áreas por aí que uma compensa a outra ou uma derruba a outra, né? Então acho que é uma característica que a gente consegue e traz aqui para esse debate muito forte. E a gente tem ouvido falar muito, né, com relação a outras, até empresas que a gente tem uma relação próxima, que usam algum tipo de serviço nosso, a transformação do protagonismo do crédito. Você vê muita empresa fazendo convenção de vendas, agora fazendo convenção e colocando uma pauta de crédito muito forte dentro das suas convenções. E usando essas decisões de crédito como um adicional no fator de qualificação daquele produtor. E aí onde que eu queria chegar com isso, né? A gente vai ter que demitir produtor. Aquele cara que você sabe que coloca meio adubo nessa situação, será que ele serve para estar comigo agora? Ou será que ele vai me ajudar a empurrar meu negócio para baixo? Né? Se a gente continuar vendendo para quem põe meia dose, não sei se a gente vai ter um negócio sustentável. Em detalhe, no longo prazo. No ano que o adubo está aí sinalizando que vai talvez dobrar de preço de novo, com essa situação atual, o risco do cara fazer isso não é pequeno, não. Não é pequeno. Tudo que ele chama de perfumaria, de alguma forma, né? Ele vai falar, cara, eu prefiro continuar indo para o meu rancho pescar no final de semana e colocar meia dose de fertilizante aqui. Eu sei que eu não de novo, né? Por outro lado, se eu tivesse é duro falar isso, é duro, porque você fala assim, cara, onde eu vou arrumar outro produtor, então, na região que eu atuo? Aqui não é um momento para a gente vender isso aqui para vocês, mas hoje existe no mercado, inclusive nós conseguimos fazer o seguinte: se esse cara não qualifica para minha base, onde que tem, aonde eu estou, outro que qualifica? A gente consegue também levar essas informações para vocês. Consegue trazer quem são essas pessoas, há quanto tempo eles estão na atividade, qual que é a inadimplência dele atual. Então, assim, não é o foco, mas também não queria passar essa visão de, vou ter que demitir os produtores da minha carteira, que são colegas, são amigos, são parceiros, cresceram comigo aqui, fizeram meu negócio acontecer. Às vezes vou ter que demitir ele numa boa, trazer outros e mudar todo um perfil, né? Um perfil territorial ali do meu atendimento. Acho que é só uma provocação. Agora tem um ponto que eu quero colocar. Fala. Luiz, justamente era uma pergunta que eu queria fazer para você. Logo no começo da apresentação, a gente está acostumado a usar a Serasa para consulta de crédito, né? Nós somos clientes do Serasa, né? A Agroata é cliente. Uhum. Mas aí eu queria saber, vocês disponibilizam esses dados aí de novos clientes, de área? Logo no começo você falou lá
o volume de clientes, de tal, de área, de CAR. Isso aí nós Sim. temos. Quem já é cliente do Serasa tem acesso a essas informações? Não, acesso, assim, são várias soluções, né? E a Serasa, ela é composta por várias unidades de negócio. Nós aqui, eu e Diego, trabalhamos numa unidade específica, né, que desenvolve soluções, lapida dados, trabalha dados, sempre fazendo essa conexão com o universo do agro. Então, essa jornada toda que nós trouxemos aqui, a gente consegue ir pegando essa população agro e colocando uma série de informações sobre ela. Onde o cara está, qual que é o município, qual que é o bioma, qual que é o tamanho da área dele total, qual que é o tamanho da área produtiva, qual que é a cultura principal dele, qual que é o tamanho dessa área de... Então a gente consegue fazer uma série de inferências na informação, né? Inclusive entender num grupo familiar ou num grupo econômico de vários proprietários para um mesmo imóvel, quem que é mais ativo, né? Então a gente consegue fazer uma série de qualificações dessa informação somada, né, a grande capacidade que a Experian já tinha lá, né, como historicamente um birô de crédito, né, já vem com essas relações de capacidade de pagamento, capacidade de compra, tudo isso são várias soluções que nós temos dentro do portfólio para esse mercado. De repente, hoje, Jairo, você tem dentro do que você consome hoje, é o que a gente fala de prateleira, né? E tudo bem. O que é o prateleira? O Diego trouxe em alguns momentos aqui essa comparação daquilo que o Brunelli, que não tem ligação nenhuma aqui com. Eu não compro de nenhuma revenda, eu não tenho uma propriedade, eu não sou arrendatário, então eu sou um cara de varejo aqui para Serasa, né? Eu compro no mercado, eu tenho um cartão Casas Bahia, eu pago uma conta de luz, eu pago a escola, eu sou lá todas as soluções. E talvez eu não sei, mas você pode estar olhando para esse tipo de portfólio ainda e a gente pode especializar ele, não só na questão da análise do crédito, que você já faz, mas também colocar um algo a mais. Aonde a Agroata está, com quem a Agroata trabalha, você traz uma característica, nós vamos falar assim, olha, dentro da onde você atua hoje, se você não está pensando em expansão, abrir uma nova região, abrir uma nova unidade, mas dentro da região que você está, quem que está lá, que eu ainda não atendo, que pode ser um potencial, fazendo toda essa classificação aqui. Tamanho de área, o que o cara produz, se está pelo menos 3 anos na atividade, qual é o histórico de uso e cobertura da terra. A gente traz tudo isso e ajuda a enriquecer o seu CRM, né? Vou chamar aqui de CRM, né? Tem gente que tem um CRM, tem gente que não tem, mas ajuda a, no mínimo, através de uma planilha, te trazer novas oportunidades de gerar negócio, tá? Porque, assim, a pergunta que o Jairo fez é interessante. Eu ia até falar sobre Esse aí é um outro. Só um minutinho, olha, só para terminar a consulta. Esse aí é um outro pacote de serviço do Serasa. Exato. Teria que ser uma Tá? nova modalidade de Uma nova consulta. contratação, isso, uma nova contratação específica dentro da unidade, tá? Beleza, E beleza. e a gente pode passar, Brunelli, depois os contatos aqui para fazer esse tipo de solicitação, né? Como poderia ser. Isso, de repente a gente analisar como você está hoje, né? Se você tem algum tipo de contrato, onde está o seu contrato aqui dentro, a gente se aproximar da pessoa que atende vocês de alguma maneira, se é um distribuidor, se é a própria Serasa, né? Porque Serasa também tem os distribuidores, a gente só analisa isso e depois pode fazer um contato direto. O Loyola pode compartilhar meu contato direto com o Jairo, né? A gente fala. eu dou consultoria para eles, então dá para a gente tranquilo, aproximar. tranquilo. Agora, assim, ó, o que eu queria trazer aqui, como está gravando, então eu quero só finalizar aqui para também não estender muito, agradecer vocês dois aí mais uma vez, mas assim, ó, olha como é que as coisas são, né? E onde vai parar o impacto de tudo que está acontecendo. Então, vamos pegar o modelo de uma revenda padrão. Hoje, uma revenda padrão, o que ela faz? Ela tem os insumos, tá? E aí depende muito da revenda, ou fertilizante ou não tem fertilizante, tem barter, não tem barter, origina, não origina, mas aí, né, são diferentes situações. Inclusive, a gente tem aqui no grupo revendas que faz isso, né, como a Conceito, como a 300, mas a maior parte das revendas hoje, elas trabalham naquele modelo, compra o insumo da indústria, traz, né, armazena, tem uma carteira de clientes, tem uma equipe de vendas e vai estar revendendo isso lá na ponta. E, obviamente, que isso precisa de uma análise de crédito, porque você não vai vender tudo à vista
então eu preciso analisar crédito para poder dar a segurança e receber isso para pagar a indústria, né? E não ter problema de escolamento aí. No entanto, até alguns anos atrás, o modelo era assim: cada vendedor vai trabalhar aquela carteira de clientes, então ele vai visitar os caras, vai tentar vender, vai tentar posicionar e vai fazendo aquele trabalho. Só que muitas empresas, tá? Hoje, o que elas fazem? Elas não fazem uma análise mais criteriosa da carteira para ver qual é o potencial real que aquele cliente pode comprar. Porque às vezes eu estou olhando só a área dele, multiplicando pelo meu potencial de venda de portfólio, mas eu não estou analisando se esse cara está alavancado, realmente quanto de crédito eu vou conseguir dar. Então, uma coisa impacta na outra, porque senão eu crio uma meta lá para a equipe de, por exemplo, 50 milhões, só que já de cara, com essa carteira que eu tenho atual, a hora que eu vou realmente apertar o cerco e não correr muito risco, eu não tenho mais 50 milhões, eu já tenho 42. Por exemplo, e 8 milhões, filho, ficou para trás. E aí, é o que você falou, se a empresa não usa inteligência, que é a minha quarta provocação aqui no... né? Que ele fala aqui, ó, o maior risco estratégico não é a crime, e sim continuar operando da mesma forma, acreditando que isso vai passar, que é uma onda. A próxima grande diferenciação da nossa venda será a inteligência territorial. Aonde eu estou indo? Onde o meu vendedor está indo? Está valendo a pena? Eu estou cultivando um cliente ali que eu vou ter chance realmente de aumentar a participação nele? Então, assim, essa principal insight que eu quero trazer aqui, que se a gente não repensar a forma de acessar o mercado com mais inteligência, com mais informação, porque hoje existem ferramentas. Você está trazendo um exemplo, mas existem várias ferramentas hoje no mercado, para mim poder mapear melhor e dar para esse vendedor o caminho. Porque se eu também achar que ele tem competência para saber quem ele vai investir ou não, eu estou tapando meu olho, porque ele não tem competência para avaliar. Ele pode sim ajudar a avaliar, estando no cliente, para o que você falou. Opa, esse cara acendeu o farol amarelo, ele começou a vender equipamento, ele começou a diminuir a área aqui. Então, essas coisas que a gente vai precisar também, né, monitorar isso para poder tomar decisão. Mas eu vejo que hoje, infelizmente, ainda muitas empresas estão naquele feijão com arroz quando se fala de crédito. E as coisas mudaram. E eu estou trazendo essa provocação aqui para esse grupo justamente porque tem revendas aqui que, obviamente, querem crescer, mas não adianta querer se eu não me estruturar para isso de uma forma inteligente. Essa é a palavra, inteligente. Ser inteligente para mim poder tomar decisões. E, obviamente, risco vai ter, mas eu tomar o risco calculado. E não, né, achar que eu estou fazendo um negócio e chegar lá na frente e descobrir que eu estou tomando na cabeça por não justamente monitorar esse cara mais de perto, sabendo que talvez ele já está me dando sinais de uma possível RJ ali na frente, né? Chico, o que você acha? Você que é o cara do financeiro aí. Não, sempre qualquer reunião é extremamente bem-vinda e vantajosa, né? Agradeço os meninos aí pela apresentação. É lógico que cada região tem as suas particularidades, né? A nossa aqui, eu acredito que se a gente for seguir isso aí no pé da risca, não dá crédito para ninguém quase, né? Então, o que tem pega os dados, nós temos aqui, fato, hoje quase todas as empresas têm, sistema TARC, né? A gente usa também, e junto com a equipe de venda, e é junto aí que eu e o Jairo, a gente conversa. Mas assim, nós estamos num momento que é reduzir o crédito, sabe? Aquele cara que dava 1 milhão, vamos trabalhar com 300, e forçar a equipe a buscar novos caminhos, cara, porque nós aqui, nós não temos hoje o que o Luiz falou, não, mas isso aqui não dá, vamos buscar novos clientes. Aqui é complicado, nós não temos novos clientes, né? A Loyola conhece aí, é complicado. Aqui nós não temos de correr, né? A não ser o mercado da cana, que é um mercado que nós estamos explorando ainda, estamos crescendo, mas ainda acho que meio lento, né? Mas que tem suas particularidades, tem coisas que nós não conseguimos acessar em função das cooperativas, da concorrência. Mas a gente usa isso já, a parte, repito, né, a questão do sistema TARC, nós estamos usando isso aí já para ter uma noção e de como é que está Mas o grande problema aí, o Luiz
o Diego aí, né? Nós não conseguimos saber hoje o endividamento do cara com revendas, por exemplo, né? Esse é o grande trunfo aí. A gente não consegue saber, né? Você puxa, você pode saber o endividamento dele no setor financeiro, que é fácil, mas a grande parte da dívida que o cara tem, a gente não consegue. Isso aí é complicado.